que me trouxe de novo aqui. Como eu gosto de estar aqui. Quando eu falo aqui, eu estou me referindo às paredes, no meio de vocês, da Igreja do Senhor, junto com os pastores aqui, os irmãos. Eu estou aqui, mas o pastor presidente está sabendo que eu estou aqui. Eu liguei para o pastor e falei: pastor, eu gostaria que o senhor me liberasse, tomasse para ser com os irmãos aqui no Jardim Vera Cruz. Pastor, nesse tempo de chuva, eu saí com meus filhos, apesar de ser perto, mas agora eu estou sem carro, e saí pegar 2 ônibus com as crianças pequenas, tendo uma igreja bem perto de casa, né, onde o senhor também opera. Ele disse: pastor, fica tranquilo, pode ir lá, se alegre também, ore por mim. Irmãos, isso é bom, dar uma justificativa ao nosso pastor. Jesus disse que nós todos somos iguais, mas nós temos um respeito por aquele que recebeu o honra de Deus de ser superior, e assim devemos considerar diante de Deus. Eu não sei, eu ouvi o pastor Simeão naquele dia, no domingo passado, esse pastor que eu aqui, domingo, isso mesmo. Eu não vi o pastor Simeão depois daquele dia, e também eu não troco WhatsApp com o pastor, nós não comunicamos no telefone de maneira nenhuma. Mas só que Jesus, que conhece todas essas coisas, sabia muito bem do que o pastor ia falar aqui. Ele deu uma pincelada aqui sobre esse negócio de perdão. E esta reunião solene, nessa data, dia de hoje, não tem ocasião melhor do que falar para a igreja aquilo que é para o bem da igreja, aquilo que causa na igreja crescimento e não alvoroço, o que estimula a igreja, o organismo, esse organismo espiritual a crescer diante de Cristo e a conhecer o que é perdão. Que coisa linda. Pastor, eu estava lá em casa, hoje eu estava de folga, eu passei o dia quase inteiro ensinando meu filho, esse pequenininho aí, ó. Esse rapaz aí já está começando já a pegar o tempo, mas eu vi, papai está cansado, eu ontem estava cansado, cheguei cansado, e estou passando para ele, digo: papai está ensinando para você aprender a coisa certa. Não é que, irmãos, a gente é chato, não. Eu sou meio chato quando eu quero ensinar uma coisa certa para a pessoa, pro bem dela, e ela não quer. Aí eu sou meio chato. Esse rapazinho, esse me deu com 3 anos, já está começando a pegar um teclado. Os irmãos olham por ele. E eu estava em casa, depois que eu terminei, aí veio no meu coração aquele negócio sobre o perdão, onde Jesus falou lá em Mateus, capítulo 6, vem na minha memória. Eu não sabia que eu ia para cá, sabia que veio com o calor. E de repente, na minha mente, Mateus, onde o Senhor disse para os discípulos: perdoai-vos as ofensas dos outros, porque se vós não perdoardes as ofensas uns dos outros, vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos meditar esse tempo que o pastor nos concedeu. Eu vou até colocar o óculos aqui, sem o óculos eu só consigo ver só a parede branca, relógio não existe. Meu óculos ele só serve para me pegar onde eu faço assim, ó, quando ele está vencido, para mim poder pegar o ônibus, eu faço isso, coloco alguém e tiro. Então eu vou colocar ele aqui pertinho de mim. Quando estiver se aproximando do horário, mais ou menos, eu vou ver que horas que é. O pastor me deu aqui, até faltando 10 para ministração da ceia. Nós vamos meditar com a igreja. Igreja do Senhor, vocês são santificados por Jesus, amados irmãos. Santificados. Eu estava lendo ali no meu trabalho sobre santificação, sobre purificação, sobre perdão. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ter uma consciência limpa, um coração limpo, um coração onde, quando alguém traz uma mensagem da parte de Deus, ela vem ao seu encontro, ela não te atormenta, ela não traz pavor. Sabe por quê? Porque a sua vida condiz com o que a palavra está dizendo. Agora, quando alguém ouve uma palavra de cuja
é esquecer, não é, irmão? Pelo que pareça, perdoar não é esquecer. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Perdoar não é esquecer. Vocês hoje vão saber que perdoar não é esquecer. Porque, irmãos, se perdoar fosse esquecer que alguém fez com você, esta irmã que o pastor falou aqui, o pastor, no caso, teria contado um testemunho, e a irmã lá de Itapecerica, a irmã que visitava este jovem lá, estava totalmente contraditória. Se perdoar fosse esquecer o que seu irmão fez com você, esta irmã estava fora da palavra totalmente. Perdoar não é esquecer. Você não sabe o que é perdoar realmente. Perdoar é quando você olha para o seu irmão que te feriu, te fez o mal, procurou a sua queda, caluniou a você, e você conseguir olhar para ele e lembrar do que ele fez com você, e você não sentir raiva, não sentir ódio, não sentir dor, não sentir mágoa, e dizer: meu Deus, tudo que ele fez contra mim, Senhor, Deus, aquilo que ele fez, Deus, contra mim, me caluniou, multiplicou o meu amor para com ele, Deus, ele procurou o meu mal e multiplicou o meu perdão para com ele. Isso é perdoar. Perdoar não é você esquecer o que ele fez com você, é você lembrar do que ele fez e não te trazer dor, não te trazer ódio, não te trazer ira. Porque se perdoar fosse esquecer, nosso Deus tem iminência. E a Bíblia diz, como a Bíblia diz assim, ó: os vossos pecados podem ser vermelhos como a escarlate, eu vos tornarei mais branco do que a neve, mais branco do que a neve, ou do que a lã. Aí, por causa desta palavra, alguém pode se confundir: e eu não mais me lembrarei dos vossos pecados. Dá a entender que Deus se esqueceu que nós um dia erramos. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que Deus está querendo dizer. Não mais me lembrarei dos vossos pecados. Ele está dizendo o seguinte: eu não mais trarei a juízo os seus pecados. Eu não mais terei você como culpado. Eu não mais farei você ser atormentado por aquilo que você fez, porque eu quero ver a sua culpa. É essa a forma de esquecimento. Não é esquecer que nós fizemos, que nós fomos. Não é isso. Deus lembra que você foi, que você fez, que você matou, que roubou, ou que mentiu, ou que caluniou. Deus sempre vai lembrar disso. Por quê? Porque se Deus, quando Deus lembra que você um dia foi, Ele vai lembrar também o seu memorial que alguém um dia veio para escapar você deste mal, desta condenação. Isso é perdoar. É você olhar e lembrar que alguém te fez mal, e o mal que ele te fez multiplicou em você o amor e o perdão para com ele. Esse é o verdadeiro perdão. Amém, amados? Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 6. Eu quero meditar com os irmãos aqui no capítulo 6 de Mateus. Começamos a falar sobre isso e nós vamos continuar falando sobre isso. Irmãos, como é que diz lá o Pai Nosso? Vamos ver. Quem consegue orar o Pai Nosso aí, falar o Pai Nosso sem ler a Bíblia? Quem lembra aí? Alguns irmãos, pode falar em voz alta. Como é que é? Fala mais alto aí, pode falar mais alto aí. Perdoai. Amém. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Se você esquecesse que o seu irmão um dia te feriu, não seria perdão. Você não chamaria de perdão o que você está oferecendo a ele. Mas você sabe que perdão, para você liberar perdão para alguém, este alguém que te feriu, que te machucou, que procurou o seu mal, que procurou te destruir, que procurou te fazer vergonha, você precisa receber deste alguém, deste alguém, o arrependimento. O arrependimento. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo número 18, se não me falha a memória, o versículo
15, ele diz assim, ó. Quando o seu irmão pecar contra ti, isso, irmãos, é para o dia de hoje. Quando o seu irmão pecar contra ti, vá até a ele, você e ele só. Mas por que esta regra? Por que esta maneira de você? Seu irmão errou contra você, pecou contra você, entre vocês dois. Tem que resolver o assunto. Por que desta forma o Senhor ensinou? Olha só como Jesus, sendo ele 100% homem, 100% Deus, sabe, sendo a própria sabedoria de Deus vivo, ele sabia a maneira correta como alguém ganhar alguém. Só quando ele pecar contra você, chama ele de canto, só ele e você sozinho, os dois. Conversa com ele, faça ele convencer-se de que ele errou. Não é aquela forma que alguém aprendeu. Um dia eu vi os irmãos contendendo, brigando na lanchonete por causa desta palavra. Um dizia é assim, outra palavra é assim. Eu estava tomando um carro lá de Mocotó e as duas contendendo. E uma delas me conhecia. Aí perguntou assim: não é assim? A Bíblia me diz que quando meu irmão pecar contra mim, eu tenho que ir lá até a ele e dar a minha razão para ele e deixar para lá e pedir perdão para ele. Não, assim você vai acabar de matar ele. Se o teu irmão errou contra você, pecou contra você, você vai lá, dá a sua razão para ele. Você está certo, Deus sabe que você está certo na causa. Deus está vendo, Deus é o juízo. Você sabe que você não errou contra ele. Você vai lá mentir, dizer que você errou, pedir perdão para ele, sendo que ele errou contra você, você vai pegar ele, lançar ele no inferno com a sua mentira e a sua forma errada de perdoar. Jesus disse assim: vá até a ele. Vamos conferir, vamos conferir, porque às vezes alguém está falando e de repente alguém pode cuidar, mas meu Deus, será que esse negócio é assim mesmo? Vamos ver, se é o 15, irmãos, é o 15 e 18. Vamos ver, vamos conferir se realmente esse negócio funciona desta maneira. 18. É isso mesmo, né? Muito obrigado, minha senhora, muito obrigado. 18 e 15, é isso mesmo. Olha só aqui, olha a forma correta. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ponto e vírgula. Vamos parar aqui. Entre ti e ele só. Mas por quê? É porque é o seguinte, você vai lá e repreende, mas não é daquela forma, já assim, você pegou contra mim, você não faça mais não. Se você fizer de novo, eu quebro a sua cara. É esta forma de repreender que você está falando? Se você fizer de novo o que você fez contra mim, se você fizer de novo, eu te arrependo. Esta forma, se você fizer de novo, eu nunca mais, eu te perdoo também, mas eu também nunca mais, viu? Esta forma o Senhor ensinou a repreensão? Não, meus queridos, não. A forma da repreensão é assim: chega lá, meu querido, vem aqui. Minha irmã, minha querida, vem aqui. Olha, aqui que aconteceu entre nós. Eu quero só que o irmão, que a irmã, analise se realmente está certo o que você fez. Eu quero falar para você, basicamente pela palavra, eu quero te convencer do seu erro, daquilo que você fez, não foi certo. Eu quero que você analise, dê um tempo para ele, porque ninguém consegue ter um arrependimento se não der tempo. Deus é tão bom que Deus dá um tempo suficiente. Dê um tempo para ele, dê um tempo para ela analisar. Ela analisa. Quando ela analisa, de repente vem na sua consciência, certo? E ela pode ceder. E pode não ceder. Aqui está. Ou sim ou não. Essa pessoa pode ceder. Ela pode se inclinar. Diante da culpa, ela pode se inclinar e dizer: ô irmão, me perdoa. Meu irmão, me perdoe. Realmente estou errado. Eu analisei. Eu estou errado. Aí você ganhou ele ou ela. Aí diz aqui, o versículo 16: mas se não te ouvir, leve ainda outro, leve ainda contigo ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Amados irmãos, a palavra de Deus ela tem um efeito tão poderoso que ela pode trazer da mais fácil situação alguém que está à beira do abismo,
atrás e se arrepender. Aqui mais embaixo diz assim, ó, se não ouvir as testemunhas, leve perante a igreja. Aí você, se ela não te ouvir, você traz perante a igreja, conta para a igreja o que aconteceu. Se ela não te ouvir da igreja, que é a autoridade máxima na terra, representa a força tremenda do Senhor, a autoridade do Senhor, que é o corpo do Senhor espiritual, se não te ouvir da igreja, não vai dar ouvido mais a ninguém na terra. Aí pode considerar ela como um pagão. Vocês sabem o que é um pagão? Pessoas que não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus se arrepende daquilo que fez e se convence do erro que cometeu. Tá certo? Então vejamos só. Veja só o que diz aqui. Quando Jesus, ele disse que nós teríamos que ir até essa pessoa, você tem que se preocupar com ele como se fosse com você. Eu, você, nós temos que nos preocuparmos com ele como se fosse com nós mesmos. Amai-vos uns aos outros como eu também vos amei. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então você deseja para com ele aquilo que você desejaria que alguém fizesse contigo. É a mesma coisa. Por que é que nós hoje pregamos aqui o Evangelho de Cristo? Pregamos e anunciamos que nós estamos aguardando, esperando o Senhor voltar para buscar a igreja. Por quê? E para que fazemos isso? O pastor falou aqui, realmente concordo com o pastor Simeão. O cara pode estar bonitinho, ele pode estar todo pintadinho, certo? Ele pode estar todo bonitinho, sapatinho em cor de jacaré, de crocodilo, azulzinho ou verdinho, amarelinho. Ele pode estar com o paletó brilhando no ouro, pode estar bonitinho como ele tiver, ou ela está pintadinha, rebocadinha, certo? Daquele jeito. Que se não tiver o seu coração preparado para o perdão, para duas coisas, o nosso coração tem que estar preparado para reconhecer o erro, ou se arrepender, e também preparado para perdoar, porque se não tiver nestas condições, quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele não vai encontrar nessa pessoa a luz, não tem como encontrar a luz, porque o que faz brilhar esta luz no coração é exatamente o Espírito Santo. E um coração que não está pronto a perdoar e nem a se arrepender, o Espírito Santo do Senhor longe estará desta casa. Vocês compreenderam? Se o coração que não estiver preparado para perdoar ou para se arrepender, ambas as coisas, se não tiver, não deixe se enganar. Não se engane. Não se engane, se seu coração não estiver preparado nestas duas coisas, não se engane, o Espírito Santo não fará habitação nesta casa. É muito pesada esta palavra para quem não entende, para quem não a compreende, mas para quem não entende, para quem sabe o que eu estou falando e considera o que Cristo ensinou, ele diz, ó, perdoai-vos uns aos outros, porque se vós não perdoar uns aos outros, o vosso mundo é pesado. Outra palavra de peso é essa. Se vós não perdoar uns aos outros, vosso Pai Celestial que está no céu também não perdoará as vossas ofensas. Se alguém te perguntar se você está preparado para subir, você faz aquela reflexão, aquela análise e analisa, meu Deus, deixa eu ver se eu estou preparado para subir. Aí você analisa, estou preparado para perdoar e também para me arrepender. Jesus, a minha consciência diz que eu estou preparado, Senhor. Porque tem um amigo chamado Espírito Santo, irmãos, que ele não deixa ninguém enganar. Você não sabe qual é a função específica do Espírito Santo? A função específica, biblicamente, diz a Escritura que ele veio para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do... Tá certo? Aí tem alguém que lança lá para os pagãos, lá para os que não conhecem a Deus. Aí esquece a igreja. O Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem alguém que atribui essa palavra, certo?
essa palavra ao Espírito, certo? E esquece que esta palavra ela é direcionada a homens, a todos nós. Se a palavra é atribuída ao Espírito do Senhor, que vem para convencer, não está tirando quem fora, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele convence você, eu, nós, que nós pecamos, você pecou, você errou. Aí nós analisamos, a consciência pesa e nós chegamos e descarregamos ela. Mas como descarregamos ela? Está lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Você não consegue descarregar da sua consciência um pecado que você cometeu se você não chamar, não conversar com alguém, não contar para alguém. Nunca esses pecados contigo irão para a sepultura, e da sepultura só Jesus que pode guardar, porque a coisa é séria. Não poderá descarregar. Entenda, lembre-se, não esqueça do dia de hoje. Pecados cometidos contra alguém, pecados praticados aos escondidos, ao culto do escuro, da escuridão, de parte secada. Se ele não for confessado para um outro irmão, para uma outra pessoa, isso não está dizendo que é só para o pastor. Confessai vossos pecados uns aos outros, certo? Confessai. Se não confessar, irá para a sepultura com estes pecados, e estes pecados levarão à morte eterna. Por isso que é necessário haver a confissão. Se pecou contra o irmão, vá lá e se arrependa, diga para ele: irmão, eu estou convencido que eu pequei, me perdoe, meu amado, me perdoe. Aí você se perdão. Aí quando há perdão, a comunhão, e a prova da comunhão é aquela coisa, sabe o quê? Antes do perdão, antes da ligação, de recuperar aquela comunhão de antes, nunca mais haverá coisa estranha entre os dois. Tudo será em comum, como antes era. Irmãos, parece que está de cabeça. Não, todos nós estamos sujeitos a pecados um contra o outro. Todos estamos sujeitos a isso. Só que quando acontece, o nosso coração tem que estar pronto a perdoar, tem que estar pronto a se arrepender, que é para quando o Pai olhar de cima, aí ele encontrar naquela casa o seu Espírito, e aonde o Espírito estiver, há perdão, arrependimento e a luz. Então quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma luz, ele não vai encontrar um carro, um corpo, uma estatura óssea para levar para ele, não. Ele quer encontrar a luz, de lá onde ele está, sentado no seu trono, aonde é o Espírito dele, ele está vendo luz, não está vendo pessoa, uma estatura óssea. É a luz, porque o mundo é treva, o mundo é treva, nós estamos no meio das trevas, porém brilhamos como astros, por causa disso. E quem faz brilhar, quem traz esta glória resplandecente em nós é o Espírito Santo, aonde há amor, perdão, reconhecimento de pecado, é isso. Ele que faz brilhar. Amém, amado? Ele que faz brilhar. Aí nós temos aquela convicção: ninguém te dá, ninguém consegue dar a não ser o próprio Espírito Santo. Por que é que a Bíblia diz que só existe um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo? Por quê? Porque ele é a única pessoa, é a terceira pessoa da Trindade que vem para esta função, para fazer alguém reconhecer os seus pecados. Quando alguém peca contra ele, quem é que vai interceder a Deus por ele? Quem é que vai? Ninguém. Ninguém. Porque a função de Jesus foi aquela: redenção, certo? Redentor, Salvador. Para convencer do pecado, mas Jesus não. Para convencer do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo, esta pessoa bendita, certo? Que está em nossa vida. É Ele que faz isso. Então devemos ouvir quando vem no seu coração falar: peça perdão para sua irmã, porque você pecou contra ela. Vá lá, meu filho, você pecou contra ele. Aí vem aquela coisa: você vai passar vergonha. Ela não vai receber, ou ele vai passar vergonha, não vai não. Aí a voz do Canela que está, não deu ouvido. Não deu ouvido, porque a voz do Espírito Santo é aquela: você pecou. Ele não insiste não, mas ele conversa. Se você der ouvir, você pecou.
falar, se arrependa. Sua irmã está triste, sua irmã quer falar, se arrependa. Confesse a ela e o Senhor contra ela, e a comunhão voltará ao normal tudo como era. Amém? Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor esteja preparada para assumir. Irmão, seu coração, nessa noite, como está para tomar essa ceia? Está em paz com Deus? Irmãos, a tranquilidade que Deus nos dá é grande. A última ceia que eu tomei, vou contar um testemunho. Pastor Odemir, quem conhece o pastor Odemir? Quem conhece? Pastor Odemir, eu contei para ele uma coisa que aconteceu comigo, fortíssimo ali no calor. Muito forte. Eu nunca tinha sentido o que eu senti na última ceia que eu tomei no calor. Eu contei para o pastor, tome como exemplo. Eu estava sentado, depois da oração, e disse: Deus, Senhor, este ato nós temos como um ato espiritual. Deus, eu não quero sentir gosto de pão, eu não quero comer pão levedado, fermentado, eu não quero sentir gosto de burro. Deus, eu considero tanto o ato, esse ato espiritual, de tal maneira, Deus, eu quero sentir, Deus, se a minha fé, se esta minha fé que eu sinto, e esta consideração que eu tenho por este ato espiritual, esta reunião solene de trazer memória a morte do teu filho, eu quero sentir, Deus, algo aqui diferente. Eu quero sentir algo diferente aqui. Irmãos, quando eu peguei o cálice que eu tomei, eu confesso para os irmãos que eu fiz a prova e esqueci do que eu pedi. Eu peguei o cálice e aí voltei, fiquei saboreando. Meu Deus, parece que os irmãos colocaram aqui, foi sangue, meu Deus. Misericórdia. Aí eu olhei assim, conferi, olhei. Irmãos, aí na hora eu não me lembrar, na hora. Mas você não me pediu? Lembre. Eu digo, Deus, aí foi o resto. Sabe? Irmãos, quando eu coloquei, irmãos, eu senti a minha alma ligada ao Senhor pelo seu próprio sangue. Convicção daquilo que você é para Deus. Daquilo que você é para Deus. O Pai me deu esse sinal. Eu digo, Deus, obrigado, Deus. Mais de 22 anos de crente, eu nunca tinha sentido aquele, porque eu nunca tinha feito a prova. Fiz, o Senhor me deu. Eu recusei para Deus. Os irmãos colocaram, foi santo nesse. Cara, não tem como. Aí quando o Senhor me fez lembrar, aí eu tomei o resto. E de Deus, obrigado. A minha alma não aguentou, se desmanchou na alegria. Amados irmãos, a nossa vida tem que estar alinhada com Ele. Somos falhos, erramos em muitas coisas. Eu costumo dizer, irmãos, eu só tenho um defeito. Eu só tenho um defeito, só um defeito. É de ser falho em todas as coisas. Vocês entenderam? Eu só tenho um defeito em mim. É o de ser falho em todas as coisas. É o de ser faltoso em todas as coisas. Este é o meu defeito, é o meu único defeito. É o de errar em tudo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.